Nós aqui nos encontramos com muita alegria para juntos cultuarmos e adorarmos ao nosso Deus. O meu desejo é que nesta tarde, início de noite, você possa ter um encontro com o Senhor, porque eu acho que esse é o objetivo de cada um de nós. Ao chegar à casa de Deus, queremos ter um encontro com Ele, ouvir a sua voz, ver aquilo que Deus quer para as nossas vidas, confrontar-nos diante dEle e sabermos o que realmente nós podemos e devemos fazer para que possamos obedecê-lo cada vez mais. Eu sei que isso não é muito fácil, né? É uma luta interior, mas é o desafio de Deus para as nossas vidas. Que nós possamos então, nessa tarde, neste culto desta tarde, ouvindo a voz de Deus, sairmos daqui desejosos de fazer melhor a vontade do Senhor. Trago as boas-vindas então a todos vocês que conosco estão nessa tarde. Desejo de que o Senhor possa realmente nos abençoar grandemente e que através deste momento de culto nós sejamos inspirados pelo Senhor. Eu quero lembrar que no próximo domingo nós temos no quarto culto a comemoração do 30º aniversário do coro masculino de nossa igreja. Irmão Sérgio Paulo me pediu para dar uma divulgação, dizer que realmente este culto será um culto com teor evangelístico. As músicas que serão apresentadas serão músicas para a evangelização, para todos aqueles que aqui vierem, como também para a inspiração de todos aqueles que aqui estiverem. Se você tem uma pessoa amiga, um convidado, você deseja então que essa pessoa ouça a mensagem cantada, olha que excelente oportunidade. Próximo domingo então, às 19h30, nós teremos então o 30º aniversário, 30 anos de comemoração do coro masculino de nossa igreja. Nós temos ali na portaria alguns convites, como este que eu vou lhe mostrar aqui, que você pode depois pegar para levar para o seu convidado. Eu passei lá agora antes do culto, nós temos ainda uma quantidade, não muito grande, mas dá ainda para você levar talvez um ou dois, para você entregar pessoalmente, né? Entregar em mãos a pessoa. Faça isso então. E temos também, está sendo projetado ali, não é? O convite, e na internet, na página da igreja, nós também temos a divulgação do aniversário do nosso coro masculino. Quero aproveitar este momento também para saber se temos conosco, já no início deste culto, alguém que nesta semana completou mais um ano de nascimento, ou de casamento, ou de vida cristã, aniversário de vida conjugal, aniversário natalício, o aniversário de batismo. Se você está nesta feliz condição, venha aqui à frente. Nós queremos orar com você, agradecer a Deus pela sua vida. Alguém nessa condição, que completou o aniversário, alguma data de aniversário nesta semana? Quem está nos visitando pela primeira, segunda ou terceira vez? Ela levantou a mão ali, né? Temos aqui mais uma outra visitante. Vou pedir alguém para dar um abraço, boas-vindas, obrigado pela sua presença, seja muito bem-vinda. A Denise está abraçando a sua amiga, não é? Primeira vez que ela vem, Denise? Que bom, você, sua convidada? Que legal, Deus abençoe, sejam bem-vindas. Alguém mais nos visitando? Pela primeira, segunda ou terceira vez? Você vai receber um cartãozinho da igreja de boas-vindas. Alguém levantou a mão lá atrás, aquele rapaz? Ali, ó. Um abraço nele lá. Receber um cartãozinho da nossa igreja. Se você desejar preencher e devolver a portaria, nós faremos contato com você, dando outras informações que você necessitar sobre a vida da nossa igreja. Nós vamos então, nesse momento, orar ao Senhor. Vamos dedicar esse culto a Deus. Depois vamos ouvir o prelúdio e nos envolver com o culto desta tarde. Vamos ficar de pé para essa oração? Irmão Vitor, por favor, vem aqui. Não pode orar? Dedicando esse culto ao Senhor. Santo Deus, eterno e glorioso Pai, é com alegria no coração, Senhor, que
dedicamos a Ti tudo o que irá acontecer a partir de agora, Senhor Deus, ou seja, desde quando adentramos ao Teu santuário. Que, Senhor nosso Deus, as nossas vidas sejam renovadas e transformadas, que nós estejamos nos preparando, Senhor Deus, para a semana que hoje estamos iniciando. Senhor nosso Deus, tudo que vamos participar agora possa chegar até a Ti, Senhor Deus, como cheiro suave, como proposta, Senhor, de dedicação dos nossos corações. Recebe, Senhor Deus, com gratidão dos nossos corações, esse culto que elevamos a Ti. Por Cristo Jesus, Senhor. Amém. Você pode sentar, vamos ouvir o prelúdio. O Endia está no ar com informações atualizadas sobre as programações da igreja. Então, como você está vivendo? Em plenitude ou você, em dificuldade, toca a sua vida? Esse é o tema do nosso próximo Convite à Vida. Janaína, nossa entrevistada, pau que nasce torto tem que morrer torto? Pau que nasce torto pode ser que morra torto, mas gente que nasce torta pode se endireitar e pode ter uma vida melhor. Como? Terça-feira eu espero você na entrevista do Convite à Vida. No domingo, dia 17 de agosto, teremos o lançamento do Celebrando a Recuperação. E no dia seguinte, na segunda-feira, dia 18 de agosto, a primeira reunião do projeto às 20 horas. Todos estão convidados. Lembrando que a série Princípios para a Recuperação segue com as reuniões sempre aos domingos às 17h30. Já estão abertas as inscrições para o Seminário de Treinamento em Evangelização que vai acontecer no Palavra da Vida, em Atibaia, São Paulo. O evento será de 20 a 24 de outubro e vai contar com estadia, refeições completas, palestras e atividades. Mais informações no boletim da igreja ou com a irmã Margarete do Grupo Pedras Vivas.
Neste mês de agosto, a Missão Batista do Grajaú vai iniciar uma turma de violino. Os irmãos que puderem doar um instrumento ou algum valor para comprar violinos novos, entrem em contato com a irmã Marta, do Ministério da Justiça. Vem aí o primeiro ciclo de conversas no Café da Manhã do Ministério com Homens. O primeiro encontro será com o pastor Olavo Feijó no dia 23 de agosto, sábado, às 8 horas, aqui mesmo na igreja. Informações e inscrições com o pastor Marcos Lima. No próximo domingo, dia 17 de agosto, o coro masculino comemora o seu 30º aniversário com a celebração do musical O Amor de Deus. Convide seus amigos que não conhecem a Jesus. E se você ainda não participa, mas deseja fazer parte do coro masculino, venha aos ensaios que acontecem toda quinta-feira às 19h30. O Dia vai ficando por aqui. Mas não esqueça, toda quarta-feira, às 16 horas, acontece a 10ª jornada de leitura da Bíblia. Segunda e quinta-feira, às 7h30 da noite, é dia de culto aqui na igreja também. Essa e outras informações você confere no boletim da igreja ou através do nosso site. Obrigada pela companhia e até o próximo domingo. Quero convidar você então a ficar de pé. Vamos adorar ao Senhor com este hino aí que está no nosso programa. Ouve-nos, pastor divino, nós que neste bom lugar, teu rebanho congregado, desejamos te adorar. Louvemos ao Senhor com a alegria do nosso coração.
juntos o texto de Ezequiel 34, versículos 11 e 12, e depois vamos continuar adorando ao Senhor. Todos. Porque assim diz o soberano Senhor: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta de minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas num dia de nuvens e de trevas. Jesus certa vez falou para os seus discípulos: já não vos chamo servos, mas vos chamo amigos, porque é um amigo mais chegado que um irmão. E nós conhecemos um grande amigo. Esse amigo é Jesus. Ele nunca nos falta, Ele nunca nos decepciona. Vamos cantar esse cântico que diz que eu conheci um grande amigo. Ele é Filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo e nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é Filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é Filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar. Jesus
Senhor, muito obrigado, Pai, porque nós podemos confiar em Ti. Obrigado, Senhor, porque nos momentos difíceis da nossa caminhada, nós sabemos que o Senhor nos acolhe em Teus braços, o Senhor nos ajuda na nossa caminhada. Recebe a nossa gratidão, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Todos podem sentar, por gentileza. Nesse momento, meus irmãos, nós vamos participar então, continuar participando do culto com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Queria falar sobre a importância de ofertarmos, da importância de dizimarmos. Nós temos vários projetos na igreja e esses projetos eles só poderão ser alcançados, só conseguiremos então concluir esses projetos através dos dízimos e das ofertas dos irmãos. O Senhor tem abençoado a igreja, nada tem faltado, mas além dos projetos que nós temos na igreja, nós também ajudamos a diversos missionários espalhados não só aqui no nosso estado, não só aqui no nosso país, mas em vários cantos do mundo. Os irmãos devem estar acompanhando a crise que o Iraque está vivendo agora, mais especificamente com relação aos cristãos ao norte do Iraque, que estão sendo praticamente expulsos de lá, e esses, se não se tornarem então muçulmanos, não abandonarem o cristianismo, poderão então ser assassinados, mortos, com muita facilidade, sem nenhuma questão de legalidade que pudesse então fazer a defesa daquelas pessoas. E muitos missionários estão lá, não só daqui do Brasil, mas fora do nosso país, de outros países que para lá vão anunciar o Evangelho. Em outros locais, como o Afeganistão, enfim, toda aquela parte do Oriente, Israel passando por dificuldades também, guerras atrás de guerras. Então, a sua oferta, o seu pensar em dizimar, em devolver ao Senhor aquilo que Ele tem nos dado com tanta alegria, nos proporcionado viver em paz no nosso país, viver em harmonia com diversas outras religiões. Não somos impostos a servir a outros deuses, nós temos o nosso Deus, e por termos esse Deus, honramos a esse Deus através do nosso trabalho, através daquilo que podemos então fazer para que o Evangelho seja propagado. Então, se você estiver preparado, você poderá então vir à frente, enquanto nós ouvimos uma música, trazendo o seu dízimo e a sua oferta, e ofereça a Deus também a sua vida como gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito por você e por mim. Bom Pai, muito obrigado, ó Deus, pelos dízimos e pelas ofertas. Te pedimos, Senhor Deus, que esses valores, ó Deus, continuem sendo empregados para que a Tua obra neste lugar
ou em qualquer outro lugar que o Senhor deseje. Seja bem empregado. Amém. Para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém. As irmãs podem então levar as salvas. Temos como nossa tarefa continuar o assunto da depressão, um dos mais dramáticos flagelos da humanidade em todos os tempos. A diferença é que nós conhecemos um pouco mais. Vou pedir para o Itamar colocar a frase do Andrew Solomon, quando ele fala um pouquinho sobre esta dimensão de como ainda esta doença é desconhecida. Porque se fosse totalmente conhecida, já nós teríamos condições muito melhores de tratá-la do ponto de vista médico. Então Andrew Solomon coloca essa frase. Ele é um senhor que enfrenta isso na sua própria vida, esteve no Brasil recentemente. Então ele diz o seguinte: olha, ele não é cristão, por isso algum conceito pode não ser o nosso, mas a base é a seguinte: não vamos fazer rodeios, não sabemos realmente o que causa depressão. Não sabemos de fato o que constitui a depressão. Não sabemos de fato porque certos tratamentos podem ser eficazes para a depressão. Não sabemos por que alguém fica deprimido com circunstâncias que não perturbam outro. Não sabemos como a vontade opera neste contexto. Penso que isso nos ajuda a ser mais humildes. Eu quero insistir nesse ponto, meus irmãos, em relação a esse assunto, em relação a nós mesmos, em relação a outras pessoas. Também quero sublinhar algo que falei da semana passada, que a gente não pode esquecer. Nós somos pessoas singulares. Isso quer dizer que nós somos pessoas diferentes. Isso quer dizer que uma pessoa faz uma terapia e fica boa, e outra demora. Um toma um comprimido e fica bom, o outro toma, parece que foi água, não fez nenhuma diferença. Nós somos pessoas diferentes, mas nós gostamos de nos comparar uns com os outros, para o bem ou para o mal. Eu tenho aqui alguns pastores que atuam aqui comigo, que não enxergam direito, mas por vaidade não trazem óculos. Aí pegam o óculos do outro emprestado. Às vezes dá certo, e às vezes não dá certo. Apenas um óculinho de grau, só para ajudar, às vezes não resolve, embaça tudo. E para o outro, deu certinho para mim. Eu estou insistindo nesse ponto, porque como nós vivemos numa comunidade, seja aqui na igreja, ou na família, ou num trabalho, a gente quer fazer aquilo que os outros fazem. E aquilo que deu certo para o outro tem que dar para nós. Não necessariamente, porque nós somos pessoas diferentes. Então, o mesmo evento que um recebe assim: opa, eu sou mais eu. O outro diz: eu não sou nada. O mesmo evento. É o caso da história de Elias. Se eu fosse Elias e conseguisse aquela vitória cabal sobre os profetas falsos de Baal, e Jezabel me perseguisse, eu diria: eu fiz a coisa certa, eu estou no caminho certo, obrigado, Senhor, e o mesmo Deus que me livrou de Baal vai me livrar dessa mulher. Mas Elias ficou em depressão, porque nós somos pessoas diferentes, nosso material, claro que é uma figura de linguagem, é diferente.
Há pessoas, como mencionei, que passam pelo luto sem grandes dores. Dói, mas não dói tanto. E há pessoas que nunca mais se recuperam quando perdem alguém. Nunca mais voltam a sorrir. Nunca mais tiram a sua roupa preta. Simbolicamente falando, e algumas temos de vestuário mesmo. Não vamos simplificar demais as coisas. É só esse cuidado. Porque senão a gente massacra o outro. Ah, fulano estava deprimido, fez tal coisa, está bem. E você desse jeito. Mas fulano é fulano e você é você. Somos, estou insistindo nesse ponto, pessoas diferentes umas das outras, para o bem e para o mal. A depressão, escreveu alguém, é uma forma muito particular e avassaladora da dor de viver. Literalmente, depressão é uma variação quantitativa para baixo. É uma redução de nível do terreno, da água no reservatório, da frequência com que alguém procura outras pessoas, que se dedica a atividades produtivas, criativas. É uma depressão, como falou aqui o Dr. Edson Lanes. É como você indo por uma estrada, aí tem um quebra-molas. Aviso, quebra-molas. Aí você diminui a velocidade e passa. O mais pode acontecer, você não diminui a velocidade, estilo Zé Maurício, quase que voar. Não é? Mas uma depressão é o contrário disso. Raramente tem aviso. Aí você vai, de repente, faz isso. Às vezes o carro atrás até encosta. Isso é uma depressão. Nós estamos num nível, e o nível cai, o nível baixa. Não é uma passagem de nível acima, não é um quebra-molas, é um afundamento. Então, você vinha numa altura, faz assim. Por quê? Como escreveu André Solomon, na verdade ninguém sabe. Acontece. E eu vou mencionar então algumas possíveis causas. No caso de Elias, a depressão foi provocada pelo medo. Não era para ser, né? Mas ele teve medo. E o medo de Elias, então, o incapacitou para viver. Ele se sentiu triste, ele se sentiu abandonado por Deus, ele se sentiu derrotado, se estressou, que então entrou em depressão. Medo. Uma situação que provoque medo. E o medo é aquela situação, vou morrer, não vou me livrar dessa, não vai ter jeito. A depressão é uma maneira de a gente não ter que enfrentar aquela realidade. É uma defesa, podemos dizer assim. É uma forma de viver, só que no nível baixo de qualidade de vida. Uma outra razão é a doença. Uma doença, vamos chamar de física. A gente divide a vida em vida física, vida emocional, vida mental. É só uma divisão didática. Porque nós somos uma pessoa só. Nós somos uma unidade. A gente classifica para entender, só isso. Mas ninguém tem dor emocional ou dor física, é dor. Vamos diagnosticar, vamos classificar, mas é bom a gente ter em mente esta dimensão. Então, segundo pesquisas que têm sido feitas, alterações físicas no corpo
podem ser acompanhadas de alterações mentais. Pessoas que experimentam derrame cerebral, ataque cardíaco, câncer, mal de Parkinson, podem também desenvolver em suas mentes doenças da depressão, tornando-as mais apáticas, mais incapazes de cuidar das suas próprias necessidades físicas e assim prolongando o seu período de recuperação. A depressão, em terceiro lugar, pode vir por um desequilíbrio nos hormônios do organismo. Por exemplo, uma pessoa com problemas da sua tireoide pode ficar deprimida. Os estudos indicam que pessoas que passaram pela experiência de uma dificuldade cardíaca, inclusive as pessoas que vão operar, fazer transplante de coração ou uma séria cirurgia no coração, passam antes um longo período de tratamento psicoterápico para o pós-operatório, porque é possível que isso desencadeie na sua vida a depressão. Então é importante que o tratamento da depressão inclua o conhecimento dessas causas, dessas razões, porque as coisas ficam mais claras para quem experimenta. Não é o caso aqui, mas o uso de droga, no sentido de remédio, de álcool, também podem predispor a uma pessoa à depressão. Por exemplo, remédios para pressão alta pode ter como um efeito colateral, muitas vezes, o início de um estado depressivo. Por isso é muito importante que a gente tome cuidado para não se automedicar. Mas há fatores neuroquímicos que levam, então, a uma alteração da transmissão em nosso cérebro das informações de um hemisfério para o outro, de um lado para o outro. Nem toda depressão é neuroquímica, mas também é. E quando ela é assim diagnosticada, às vezes é fácil resolver. Basta tomar um remédio que corrija, que reordene esse tráfego dos neurotransmissores na nossa mente. Mas há fatores também emocionais, pessoas com uma autoestima muito baixa, que sempre se veem a si mesmas como as piores, que olham o mundo de modo pessimista, que têm baixa resistência aos estresses da vida, estão muito mais propensas também a ficarem deprimidas. Tem a ver, por conseguinte, como prevenção, uma atitude perante a vida, uma disposição perante a vida, que não seja derrotista, mas vitoriosa, que não seja pessimista, mas otimista. Essa predisposição psicológica da gente, às vezes, diante dos traumas, das dores, vão se acumulando, vai acumulando na gente esse preparo, então, para, às vezes, ser alvo, então, desta enfermidade. Eu mencionei apenas alguns elementos, mas há eventos positivos que também causam depressão. Quantas mulheres têm a chamada depressão pós-parto? Há pessoas que se casam e ficam em depressão, porque sonharam com aquilo tanto tempo, e quando se casam, está bom o casamento, não seja ruim, uma boa notícia, também causa depressão. Ou seja, como disse Andrew Solomon, nós especulamos, mas não podemos afirmar com certeza todas as coisas em relação até às causas. Por isso, devemos tomar muito cuidado. Eu comecei falando sobre comparações.
Nós temos uma pessoa aqui em nossa igreja, cujo filho já é um adulto, que assim que seu menino nasceu, passou por uma depressão, da qual até hoje não saiu, tratada com medicamentos até hoje. Por quê? Quem é que sabe? Temos que ser humildes em relação ao diagnóstico, em relação ao tratamento, usar os conhecimentos que já existem, aquilo que já está comprovado, aquilo que já está dando certo. Mas com muita humildade. Vou falar uma coisa que é um pouco perigosa, mas eu preciso falar. Quando nós vamos a um profissional, seja um psicólogo, seja um psiquiatra, em busca de uma solução, nós devemos sempre confiar naquele profissional. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que saber que a vida é nossa. As decisões são nossas. Eu sei que o que eu estou dizendo é delicado, mas é importante termos isso em mente. Porque nós deixamos o consultório e voltamos para casa com a nossa vida. E o profissional segue a vida dele, nem lembra da gente. E nem pode, é bom que nem lembre. Então é importante manter com ele sempre um diálogo. E se o seu profissional é aquele que não dialoga com você, não explica as coisas a você, é importante que você procure outro. Eu estou falando com muito cuidado, porque às vezes pode ser que nós estejamos numa condição que não tenhamos condição de entender aquelas coisas. Isso também é verdade. Temos que entregar completamente a nossa vida nas mãos dele. Há situações assim, mas em condições mais ou menos razoáveis, nós temos que estar de acordo. Nosso corpo tem que concordar, nossa mente também, para que haja progresso. Isso aplica a qualquer área da vida. Claro, quando é na área mental é mais complicado, porque nós estamos afetados por nossa capacidade cognitiva, de avaliação. Mas se nós estamos em um poder razoável delas, nós temos que trabalhar com muito comedimento. Você sabe se um remédio lhe faz bem ou lhe faz mal. De novo, eu não estou mencionando aqueles casos mais extremos, mais difíceis, de controle muito difícil, aos surtos. Não estou me referindo a esta condição, estou falando daquelas mais tranquilas, aquelas menos severas. Manter esse diálogo, para ajudar inclusive o profissional a cuidar da gente. Então, vamos ter essa humildade de saber que, assim como nós nem sempre sabemos o que está ocorrendo conosco, nem sempre a ciência também sabe o que está ocorrendo conosco. Devemos prestar atenção a nós. Por exemplo, começamos a experimentar uma tristeza prolongada. Ficar triste não é problema. Estar triste não é estar em depressão, é tristeza. Você tinha um projeto, esse projeto não deu certo, ficou frustrado. Você não ficar triste, você não é um ser humano, você é uma maquininha. Agora, quando esse sentimento é prolongado, você não consegue alterná-lo com momentos de alegria, ele fica constante, permanente na sua vida, procure ajuda. Não dá para viver a vida inteira triste. Tem alguma coisa errada.
sempre o caminho é primeiramente um psicólogo, depois um psiquiatra, que grande parte vão ter que trabalhar juntos. Em muitos casos não adianta só fazer psicoterapia, é preciso um remédio. Em muitos casos não adianta só remédio, é preciso uma psicoterapia. Porque, como eu disse, nós somos uma unidade. Sentimentos de desesperança, pessimismo, constante, permanente. Se você, numa página, só vê o ponto preto e não vê a página em branco, a vida toda. Há pessoas que têm um estado de depressão a vida toda, que não se manifestam, às vezes, como estou em depressão, mas aquele estado latente de pessimismo a vida toda. São formas brandas, perigosas de depressão. Sentimento de culpa, constantemente em culpa. O que acontece no mundo, a culpa é minha. A minha família, a culpa é minha. A minha vida profissional, a culpa é minha. Está certo? Nós temos muitas responsabilidades, mas sempre tudo é nossa culpa. É preciso ver o que está acontecendo. Se nós fazíamos uma coisa e de repente não temos mais prazer em fazer aquela coisa, vamos arrastados, não temos mais alegria nenhuma de fazer aquilo, tem alguma coisa que não estava errada e agora está errada. Você comia bem, agora não tem mais fome. Dormia bem, agora está sempre com insônia. Sinais do seu corpo, mente, que você deve prestar atenção e procurar ajuda. Perda de energia, um estado de letargia, vontade de levantar, faz as coisas tudo devagarzinho. Pensamentos recorrentes de, quem é cristão diz assim, né? Se Deus me levasse, me leva, Senhor. Está errado, ninguém fala isso. Porque Deus colocou em nós o sentimento da eternidade, nosso negócio é viver. 90 anos está cedo, queremos chegar aos 100, 100 aos 110. Senhor, me leva, tem alguma coisa errada. Preciso procurar ajuda para ver o que aconteceu, o que está acontecendo e, de novo, levantar a cabeça. Outros sentimentos, outras práticas, outras atitudes. Por exemplo, uma irritabilidade. Se irrita no ônibus, no metrô, no trabalho, em casa, na igreja, está sempre armado, pronto para brigar, pronto para soltar os cachorros, a vida toda. Não dá, tem alguma coisa errada, não pode ser assim. Procure ajuda. E assim outras situações que estão aí mencionadas, não quero me deter nelas. Então eu quero agora falar um pouquinho sobre alguns equívocos que às vezes nosso tratamento com o assunto, porque às vezes não é com a gente, é com outra pessoa, como lidar com a esposa que está em depressão, com o pai, com a mãe, né? E quando eu fui escrever o meu livro Diante da Depressão, que está, como eu disse, esgotado, só está à venda a versão digital, eu peguei o depoimento de uma pessoa que aqui eu chamei de Sônia, é um homem, na verdade, foi só para disfarçar, e essa pessoa disse o seguinte: para um deprimido, o caminho é árduo e muito sofrido. Por isso, nós precisamos compreender, para não julgarmos a doença de um irmão como sendo consequência de algum pecado. Eu já falei isso semana passada, estou insistindo nesse ponto, é a coisa que eu mais ouço no meio cristão. É claro que o pecado faz parte de nossas vidas, com todas as suas consequências. E tendemos a usar as categorias que nós temos, teológicas,
para explicar coisas que às vezes não têm uma natureza teológica. Então, nós não podemos atribuir todo o sofrimento humano diretamente ao pecado. Indiretamente, como falei, sim, mas diretamente, não. Eu já me detive nisso na semana passada, não vou mencionar, só vou lembrar a resposta de Jesus Cristo. Diante daquele cego de nascença, os explicadores de plantão, os reducionistas, os fundamentalistas, fizeram a seguinte pergunta para pegar Jesus. Ele é cego desde a nascença. Quem pecou? Porque se alguém está em sofrimento, ele pecou. Era o conceito. E Jesus responde de modo assim, magistral, divino. Nem ele, nem seus pais. Desmontou. Não foi por causa do pecado. Essa é a resposta que ele dá. Então devemos ter sempre este cuidado. Se você tem depressão, a última pessoa culpada é você. Antes vem todo mundo, o mundo inteiro. Se sobrar alguém, é você. É só uma figura de linguagem para dizer: você não é culpado de ter depressão. Tira isso da sua cabeça. Que enquanto você mantiver este pensamento, você vai continuar deprimido. E se porventura você ficar livre de depressão, você vai inventar outra doença. Porque você é culpado, você não pode ser feliz. Você não tem direito a ser feliz. Porque a culpa exatamente nos tira. Mas ora, meus irmãos, para que é que Jesus Cristo veio ao mundo? Isaías 53, para exatamente nos tirar das costas todo o peso da culpa. É também um erro, em segundo lugar, pensar que a depressão é para alguns que são fracos fisiologicamente, psicologicamente e espiritualmente. A depressão é para os fracos, sim. E é também para os fortes. Eu me considero uma pessoa forte. Mas eu não estou livre. Estou falando eu, Israel. Eu me considero uma pessoa forte. Já passei por diferentes situações. Mas eu não estou livre de ter uma depressão. Quando eu estava me recuperando da minha cirurgia de câncer, fizeram já 5 anos e pouco, fiz exame essa semana, estou com PSA zerinho, graças a Deus. Quando eu me lembrava de como seria a minha noite, a noite era muito difícil por causa da sonda, das dores. Eu ficava às vezes minutos olhando para o nada. Não conseguia ler um livro, nem ver um filme. Ganhei vários DVDs, não vi nenhum. Só estou demonstrando que aquele sentimento poderia perdurar. Era uma tristeza, era uma angústia, era um medo, mas poderia perdurar. Isso tornar uma depressão. Então, eu que me considero forte, eu também sou vulnerável. Nenhum de vocês que nunca teve nada próximo pode dizer: eu não fico porque eu sou forte. Porque diante da doença não tem forte, não tem fraco, ela pode vir para todos. Importante a gente não olhar para a pessoa e dizer: ah, coitado, fraco, descuidou, pegou
doença pegou nele, como se ela andasse pelo ar assim, a depressão, né, voasse como um vírus e pegasse um. É algo mais complexo e todos estamos sujeitos. Não é só para os fracos, assim considerados. É para qualquer pessoa. Vou repetir o que eu disse na semana passada. A depressão é uma doença. Como qualquer outra doença. Quem tem diabetes, por exemplo, raramente se sente culpada por ter diabetes. Fica revoltada. Mas por que comigo? Não é verdade? Mas não se sente culpada. Por que meu pai teve, minha mãe teve? Mas não se sente culpada. A depressão é a mesma coisa. Importante a gente desenvolver esse sentimento. É claro que em relação às doenças, há coisas que podemos fazer para evitar. Algumas doenças, outras nós nem sabemos. Temos a menor ideia do que causa. O meu câncer de próstata, por exemplo, eu não fiz nada para ter. Só tive meu pai que teve. E eu sou negro. São alguns fatores. Mas eu não tive culpa de ter câncer de próstata. E se eu tivesse depressão, eu também não teria culpa de tê-la. Importante, claro que devemos, para qualquer tipo de doença, naquilo que nos é possível, desenvolver formas de prevenção, quando é possível. O que uma mulher pode fazer para evitar o seu câncer de mama? A resposta é nada. Ela só pode prevenir, no sentido de ir ao médico, procurar se acompanhar, para evitar que venha, ou para evitar o diagnóstico tardio, para diagnosticar logo no começo. É só o que ela pode fazer. Nada mais ela pode fazer. Especulações, o meio ambiente, o alimento, mas ninguém sabe. A gera B, ninguém sabe. Em relação a alguns cânceres, a outros sim, nós sabemos disso. Se eu estou colocando todas as doenças no mesmo caldeirão, para ficar bem forte, isso que eu quero mencionar, de que a depressão é uma doença. Em terceiro lugar, é importante não se autodiagnosticar como estando em depressão. Diagnóstico é para profissional. E mesmo eles, por vezes, não sabem classificar. São dezenas as classificações dos chamados transtornos de humor. Dezenas. Não é coisa para eu dizer, eu estou com isso, eu sou bipolar, eu estou com pânico, eu tenho que buscar um profissional, às vezes mais de um, que às vezes tem que se reunir entre eles, se encontrarem, para dizer, parece que é o seguinte, porque a mente humana, ela é muito rica, diversa, multicolorida, para o bem e para o mal. Não pense quem está em depressão que vai sair sozinho. Raramente isso acontece. Até pode acontecer, mas é muito raro. Só se for num nível bem preliminar. Meus irmãos, não há problema nenhum em buscar ajuda. Em qualquer área da vida. Problema nenhum em procurar ajuda. Eu escrevi semana passada no boletim, quem não leu pode ler na internet, no site da igreja. Não precisamos ter vergonha nenhuma se estamos com dificuldade de qualquer natureza. Vergonha é não procurar ajuda. Como seremos ajudados se não buscarmos ajuda?
Só que, de novo, as doenças mentais, eu até nem uso, prefiro usar emocional para suavizar um pouquinho, mas é a mesma coisa. Nós não conseguimos lidar com ela. Pela primeira razão que mencionei. O que eu fiz de errado? Eu não fiz nada. Um conjunto de fatores. Uma quarta coisa é achar erroneamente que depressão não tem cura. A maioria dos casos de depressão pode ser tratado. 80% dos que buscam ajuda encontram algum grau de alívio, às vezes completo, dependendo da natureza dessa depressão. A depressão, portanto, é uma doença fragilizadora, mas é tratável, sem mágica. Na vida não existe mágica. A psicoterapia ajuda a entender as causas e a lidar com a enfermidade. E a medicina ajuda a controlar os efeitos, dependendo, é claro, do grau do que está acontecendo. Eu quero concluir com alguns conselhos a quem está experimentando o problema. Primeiro conselho: convide Deus para participar do seu processo de melhoria ou de cura. Não vá só na medicina, não só na psicoterapia, ou só na sua família. Chame Deus, confie no amor dEle, confie nas renovadas promessas que Ele faz a você. A história de Elias é muito interessante. Vale a pena depois você ler 1 Reis 19, todo o capítulo. Deus foi atrás dele. Elias não queria sair. Elias não queria viver. Elias estava, não direi no fundo do poço, porque ele estava no fundo da caverna. Mas Deus foi atrás dele. E as palavras que Deus diz a Elias são, não posso dizer, de uma divina sabedoria, porque seria redundância, foi Deus quem disse. Cada palavra teve um sentido. E o resultado, eu quero destacar isto, é que Elias fez mais coisas, foi mais longe. Durante todo o tempo antes da depressão, Elias ficou só no estado de Israel. Mas depois da sua depressão, ele foi até a Síria. Ou seja, o seu raio de ministério foi ampliado depois da sua depressão. Chame Deus. Dedique-se à oração, à leitura da Bíblia. Claro, na medida das suas possibilidades. Mas não abandone a certeza do amor de Deus para com você. Segundo conselho: seja realista. E entenda que as suas atitudes são muito importantes para o seu futuro. Por mais triste, desanimado, deprimido que você esteja, peça a Deus, nem que seja uns tostõezinhos de força, para não desistir.
mesmo que a sua depressão tenha origem em algum distúrbio de natureza bioquímica, biologia não é destino. Ou seja, você não terá que ter depressão a vida inteira, porque no seu corpo falta lítio. Procure um médico. E talvez, acertando na dose do lítio, você pode ter uma vida totalmente saudável, apesar da sua depressão. Conheça-se a você mesmo e evite aquelas situações que você sabe que debilitam você. Se o estresse pode não ser vivido, não o viva. Então, digamos, se dormir sozinho de noite, vou dar um exemplo mais pessoal meu, isso lhe causa uma angústia, procure não dormir sozinho de noite, encontre algum tipo de solução, de televisão ligada, chame um amigo, mas qualquer coisa, porque aquilo lhe provoca estresse. Tem só um exemplo que talvez não tenha grandes aplicações no mundo moderno, nosso complexo, não é? Se tem um lugar que lembra um trauma da sua vida, vai pelo outro. Se andar de trem lhe lembra coisas desagradáveis, vá de ônibus. Não fique, posso provar, eu vou provar. Quando tiver certeza, sim, mas evite aquilo que provoca estresse. Se discutir com a sua esposa lhe dá depressão, não discuta com ela. Ou o contrário também. Claro que eu falo da perspectiva masculina. É importante esse realismo, essa ideia de que nós podemos, de algum modo, contribuir para a nossa própria saúde. Mais ainda, divida as grandes tarefas da sua vida em pequenas tarefas. Então você tem algumas tarefas para fazer. E elas começam a se avolumar em cima da sua cabeça. O que vai acontecer com você? Você vai afundar. Isso é depressão, né? Então pega essas tarefas, pega algumas, põe na mesa. Só faz aquela que você pode fazer. Não queira abarcar o mundo, porque você não tem saúde emocional para abarcar o mundo. Ninguém tem, na verdade. Para que provocar? Vamos dividir as tarefas, uma a uma, ver quais são as prioridades. O mundo não vai acabar amanhã. E se acabar também, se você deixou alguma coisa para fazer, não vai fazer diferença nenhuma, acabou mesmo. Então faça hoje. Jesus Cristo ensinou isso, né? Basta cada dia o seu mal, ou seja, um problema de cada vez. Mas há pessoas, meus irmãos, que estão aqui no culto, pensando na segunda-feira. Mas segunda-feira não chegou ainda. Né? Aqui, donas de casa, pensando se a empregada vem, se ela não vem, se a roupa vai ficar pronta em tempo para chegar à passadeira, não é? Mas peraí, eu não sei se tem coisa para o almoço amanhã ainda. Amanhã você acorda e resolve isso. Você não pode resolver hoje, não vai adiantar nada resolver hoje. Mas as linhas cruzadas na nossa mente nos desgastam e criam um território fácil para a depressão se instalar. Deixe que a sua família e os seus amigos ajudem você. Não entre na caverna. Feche a porta com 4 segredos. Ainda põe o pé na porta para ninguém entrar. Gente, como a gente, por vergonha, para que não fale mal da gente, para ficar bem na fita, a gente se esconde.
da vida. Deixe a sua família ajudar você. Deixe seus amigos ajudarem você. Participe de atividades que façam você se sentir bem. Não de atividades que, se for o trabalho que tem que fazer, você vai lá e faz. Mas não vai inventar trabalhos que vai lhe aborrecer, que vai trazer mais dificuldade, mais doença. A gente precisa se conhecer e dar os passos que pode dar, não os passos que não pode dar. Agora uma coisa, eu li uma vez isso, achei muito interessante. Uma mulher em depressão vendeu a sua casa. E quando saiu dela, a casa estava vendida. Com isso eu quero dizer o seguinte: não tome decisões importantes na sua vida quando você estiver em depressão. Espera passar. Há pessoas que se separam, que são deprimidas. Elas não têm condições de se separar. Há pessoas que vendem seus negócios porque são deprimidas. Que saem do emprego porque são deprimidas. Que fazem aplicações financeiras erradas porque são deprimidas. O seu estado mental não permite a uma pessoa em depressão tomar decisão. Que quando passar aquele estado, algumas decisões são irreversíveis. Não tem mais o que fazer. Vendeu a sua casa? Está vendida. Um conselho que eu quero deixar para que você tome cuidado. Muitas pessoas se arrependem de decisões que tomaram quando estavam deprimidas. Muitas se arrependem das coisas que venderam, de ter deixado o emprego, de terem jogado para o alto um bom casamento, de terem deixado para trás uma família adorável, de terem dado as costas para Deus, porque tomaram decisões na hora errada, quando não tinham condições de fazer uma boa avaliação. Último e difícil conselho: tome a sua depressão como uma oportunidade para crescer espiritualmente. Há muitos anos um pastor escreveu um texto muito interessante em que ele dizia o seguinte: não desperdice o seu câncer. Difícil, né? E graças a Deus ele passou pelo câncer, ficou bom. Mas o que ele quis dizer é o seguinte: é horrível estar com câncer, estou com câncer, ele dizia, não quero isso para ninguém, nem para mim mesmo. Mas o que eu vou fazer agora com isso? Além de lutar pela vida, eu vou usar isso como uma chance de eu crescer espiritualmente. Estou dando só uma comparação. Você está com depressão, use isso para crescer espiritualmente. Para depender mais de Deus, para orar mais, para se interessar pelas pessoas. A gente que não se interessa por ninguém. Aí quando enfrenta na sua própria vida a depressão ou alguma outra doença, começa a olhar a vida com outros olhos. O sofrimento passa a ser um componente da sua maneira de perceber, sua maneira de olhar. Você convidou Deus para fazer parte da sua batalha contra a depressão. Use esse participar de Deus na sua vida para crescer.
A depressão vai passar. Mas isso depende, em parte, da sua atitude. Em parte, depende do grau de severidade dela. É horrível a depressão. Mas se ela alcançou você, o que você vai fazer? Esbravejar? Esbraveje. Chorar? Chore. Gritar? Grite. Protestar? Proteste. Mas e depois? Deus não abandonou você porque a depressão encontrou você. Talvez Deus agora esteja muito mais perto do que esteve ontem. Não que Ele lhe mandasse a depressão para ensinar a você qualquer coisa. Muitos gostam daquela frase que diz o seguinte: não pergunte por quê, pergunte para quê. Eu tenho dificuldades com essa frase. Porque às vezes alguns podem interpretar como se Deus mandasse a depressão para alguma finalidade. Deus não manda a depressão para ninguém, para nenhuma finalidade. Esse não é o método de Deus. Um Deus amoroso não manda sofrimento para ninguém. Mas tendo vindo o sofrimento desse tipo ou de outro tipo, Senhor, eu não vou te agradecer, tá? Mas você pode me ajudar? Eu quero que o Senhor participe da minha cura. Se Ele vai fazer isso de uma hora para outra, isso é com Ele. Se vai usar remédio, isso é com Ele. Se vai usar um bom terapeuta, isso é com Ele. Se vai usar você mesmo, sua capacidade, isso é com Ele. Mas você não é obrigado a achar que o seu destino, para usar a expressão popular, é viver a vida inteira com uma qualidade de vida inferior. Você pode ter uma boa qualidade divina. Vamos juntos ler então parte do Salmo 23. Vamos cantar e depois vamos então orar. Vamos juntos, onde está novo canto, todos vocês. Juntos. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Ninguém sabe o contexto desse salmo, mas não parece que foi alguém que tinha saído da depressão? Olha as palavras aqui, parecem dirigidas diretamente a um deprimido por alguém que experimentou esta realidade, quando diz: olha, restaura-me o vigor. Ora, me conduz de novo, não a águas agitadas, mas tranquilas. Me faz deitar em pastagens verdes. Que Deus nos ajude a manter a nossa confiança e a nossa fé nele. E após então esse lindo cântico, enquanto estivermos cantando, você pode ficar em pé, você pode vir aqui à frente. Nós vamos orar por você, pedindo sobre a sua vida a bênção de ficar livre do poder destruidor da depressão sobre a sua vida. Vamos cantar então.
o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade este é o meu respirar, este é o meu respirar, teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. Perdido eu estou. E eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Ó Senhor, Tu nos fizeste para uma vida saudável, com emoções equilibradas. Mas, Senhor, Tu sabes que às vezes as nossas vidas entram no vale da sombra. Uma delas, um desses vales é a depressão. E alguns, Senhor, aqui de nós, temos experimentado esse flagelo. Mas isso não quer dizer que o Senhor não nos ame. É aí que o Senhor nos ama. Queremos uma vez mais, Senhor, te rogar sobre todos estes enfermos de depressão, o teu amor manifesto de maneira ainda mais firme, forte e viva. Cada pessoa tem uma história, Senhor, e Tu ages com cada um segundo a sua história.
Mas nosso pedido é coletivo. Que o Senhor intervenha na vida de cada um, trazendo alívio, trazendo a vida de volta ao horizonte, à esperança, à alegria de viver. Nós te rogamos cura, nós te rogamos sabedoria de vida, nós te rogamos perseverança, persistência, nós te rogamos que sempre o sentimento do teu amor acompanhe cada um. Amém. Senhor, nesta hora te rogamos por outros motivos. Pela família do irmão Henrique, enlutada com a sua partida ontem. Pelo Pedro Vitor, neto da nossa irmã Maria Evangelista, precisa da tua intervenção. Pelo Robson Gerhardt, que está ali em Maceió, se recuperando depois daquele acidente tão grave. E assim poderíamos mencionar tantos outros motivos que estão em nossas preocupações. Vem, Senhor, trazer a cura e o alívio, seja qual for a enfermidade. Nós dependemos do Senhor. E queremos afirmar que isso nos alegra, poder depender de um Deus como o Senhor é, bondoso, misericordioso e atuante. Nós oramos em nome de Jesus. Todos podem se sentar. Se você vai participar do nosso Celebrando a Recuperação, que começa no dia 18 às 19h30 com o lanchinho, às 20 horas, então, a reunião. Nós estamos com um número acima do que nós imaginávamos, o que é ótimo. Você é muito bem-vindo. Hoje mesmo procure fazer sua inscrição. O pastor Zé Maurício, que coordena o nosso ministério aqui do Celebrando, precisa dos números para saber quantos virão, para fazer uma boa preparação, uma boa organização desse encontro. E no domingo que vem, dia 17, vamos fazer o lançamento aqui. Eu vou pregar uma breve mensagem sobre o tema da restauração de nossas vidas. Depois vamos dar mais uma exposição do que é o Celebrando. E na segunda-feira vamos começar. Eu sei, meus irmãos, que qualquer horário que nós fizéssemos, ou qualquer dia, tiraria uns e colocaria outros. Ah, segunda-feira eu não posso, porque eu estudo, eu trabalho. A gente sabe, né? Mas não temos um dia possível. Nós avaliamos todos os dias. E o dia menos pior é a segunda-feira. Então vai ter o culto aqui com o pastor Alcenir, e depois ele vai acabar um pouquinho mais cedo. Se você quiser vir ao culto, você pode vir e depois descer. Se você não quiser mais vir ao culto durante o período que estiver celebrando a recuperação, o pastor Alcenir não vai se sentir rejeitado por você. Ok? É um tempo na sua vida para a sua restauração dos seus maus hábitos, das suas feridas emocionais, dos seus traumas, dos seus vícios, daquilo que faz a sua vida estar aquém do que poderia ser. Venha participar então do Celebrando, domingo que vem, 17h30, e depois segunda-feira, durante várias segundas-feiras, todo mundo junto. Depois, conforme as necessidades, vamos dividir em grupos para que nós possamos ajudar uns aos outros. Não é psicoterapia. Se você tem um terapeuta, continue com ele. Não é um trabalho psicológico. É um trabalho de ajudarmos-nos uns aos outros, com base na Bíblia, a termos uma saúde emocional e espiritual melhor. Deus então nos abençoe.